E lá vamos nós, 16 de agosto, né? Deixa eu dizer para vocês o seguinte, as coisas estão andando, e como é que diz o cara, às vezes o mundo dá voltas, né? Outros dizem que capota. Sabem, atribuem agora alguns sites de que o André Mendonça, ministro do Supremo, aquele que é visceralmente bolsonarista, né? Segundo diz o próprio Bolsonaro, e os caras realmente eles não têm nenhum receio de se apresentarem como os caras do Bolsonaro, né? O Cássio Nunes Marques acaba de fazer um voto que absolve a Zambelli naquele caso da arma, né? Daquela perseguição em São Paulo. Eles não têm nenhum tipo de problema em se apresentarem como leais ao Bolsonaro e às vezes até ao bolsonarismo. O André Mendonça é aquele que, depois que foi aprovado no Senado, ele se juntou com a Michelle e fizeram uma sessão evangélica, né, de comemoração, onde o Espírito Santo já estava prontinho, preparado, maquiado, para receber o clique, né, do celular deles e ser filmado naquele negócio das línguas estranhas, né, que eu não sei exatamente o nome, não me lembro. É um fenômeno que acontece, que o Espírito Santo baixa. O gozado é que baixa só na frente do celular deles, né? Eu tentei algumas vezes fazer uns cliques aqui com o Espírito Santo, mas não é possível, ele não desce, né? Mas com eles desce. E ele diz, segundo alguns portais importantes e sérios, que a inclusão do pastor Silas Malafaia como alvo de investigação por obstrução da justiça pela Polícia Federal é muito grave. Ele é ministro do Supremo Tribunal Federal, poderá julgar o caso. E que isso poderia jogar a comunidade, dizem que a expressão que o cara usa seria a massa evangélica contra o Supremo. É assim que ele diz. Isso é muito grave, né? Para que vocês tenham uma ideia, e eu acho que não estou sendo oportunista, há mais ou menos uns 12 anos atrás eu escrevi um artigo, não me lembro se foi publicado no Jornal do Comércio, na Zero Hora, no Correio do Povo não foi, com certeza. Por quê? Porque o título do artigo era Política e Religião, a idiotia do perdão. Tratava sobre qual fato? Tratava sobre o fato de que Lula, na época presidente do Brasil, mandou o seu chefe de gabinete, Gilberto Carvalho, na época, ir ao Senado da República para pedir desculpas para a bancada evangélica por conta de uma determinada política pública que havia sido aprovada. Tranquilo, a consequência disso, eu dava entrevistas, eu me lembro, quase que semanais, à Rádio Guaíba, era sempre pelo Correio do Povo, e ali, a partir desse meu artigo, nunca mais. Não é nunca mais, eu tive algumas vezes lá, né? Mas aquela frequência com que eu participava das atividades do grupo jornalístico de propriedade da Igreja Universal do Reino de Deus, ela baixou. Não é problema nenhum. Cada um faz o que bem entende, do jeito que bem entende. Eu expressei minha opinião e eles exerceram o direito deles. Não é problema sobre isso. Isso há uns 12 anos atrás. Então, esse negócio de misturar política com religião é um negócio estúpido, horroroso. Ah, mas tu está sendo assim assado. Não, pega os ayatolás no Irã, pega o Talibã no Afeganistão, e etc. Agora, quando tu mistura religião com justiça, com judiciário, nós estamos fazendo um negócio muito mais grave, muito mais grave. Por quê? Porque tu está trazendo para dentro de um ambiente que é um ambiente das normatividades, das condicionantes societais, um espaço que ele é rigorosamente privado, grupal, que são os juízos morais.
As normativas morais, elas têm uma função que nós no direito chamamos de endógenas. Por que endógenas? Porque são juízos morais que condicionam comportamentos internos de determinados grupos, de determinadas estruturas. A família, a religião, o clube de futebol, etc. Aqueles adoradores do Santo Graal, etc, etc. Já as normativas estatais são normativas que nós chamamos de exógenas. Por quê? Porque elas vêm de fora para dentro. Elas condicionam, elas regulam a relação que deve existir entre grupos sociais, entre pessoas e etc. De fora para dentro, do Estado para dentro. Quem define o grau de aplicação daquilo que Max Weber chamou, por intermédio de violência legítima, o cumprimento destas normativas, o Poder Judiciário. Então, quando um juiz vem e tenta trazer para dentro desse espaço estatal, titular da violência legítima, weberiana, juízos morais que condicionam a aplicação da lei, nós temos problemas, e problemas muito sérios. Não vou repetir. Vejam a República dos Ayatollahs, vejam o Talibã no Afeganistão. Não vou nem recorrer a exemplos históricos, quando, por exemplo, a Igreja Católica dominava o Estado. Né? Isso até o século XIX, começo do século XX, isso acontecia em vários estados, onde a Igreja Católica, né? Até hoje o Brasil tem esse tipo de influência. Vejam que nos espaços públicos existem crucifixos colocados ali. Quando, por exemplo, se abre uma sessão do Congresso Nacional, o presidente, por determinação constitucional, invoca a proteção de Deus. E quem não acredita em Deus, o Estado é laico. E quem não acredita em Jesus Cristo, como o povo judeu, por exemplo, por que tem que ter um símbolo do cristianismo colocado em cada espaço público, em cada ambiente público? Veja como isso é complicado. O Supremo Tribunal Federal, há bem pouco tempo, decidiu que isso era legítimo, manter esses símbolos cristãos nesses ambientes públicos. O relator da matéria é Flávio Dino, um católico fervoroso que todos reconhecem. Mas então o que eu quero dizer para vocês é assim, ó, quando tu olha para essa pluralidade de coisas que estão acontecendo com matriz norte-americana, e quando eu faço questão de falar nesse negócio de matriz norte-americana, nós temos que falar naquilo que eu já venho dizendo para vocês aqui, assim, a tal de teologia da dominação, que é nada mais, nada menos do que a transposição dessas normativas internas endógenas para o mundo das normativas exógenas, estatais. E aí tu começa a perceber como isso tem efeito concreto, rigoroso. Olha os Estados Unidos, quando começa a modificar certos padrões que todo mundo imaginava que já estavam consensuados na sociedade, né? Eles começam a terminar com isso. A questão do aborto, a questão dos transgêneros, a questão das possibilidades das mulheres. Tem um político americano que, semana passada, trouxe o tema de que a mulher não poderia votar. Está lá, está sendo discutido, né? As questões que envolvem aqui no Brasil, né? As agressões aos cultos de matriz afro, né? Aqui são gigantescos. Então, quando o ministro da Suprema Corte vem sem nenhum pudor para dizer que o seu líder, no caso Silas Malafaia, não pode ser examinado pelo Poder Judiciário brasileiro, nós estamos com problema. Aliás, nós estamos com problemas, com muitos problemas institucionais. Soma tudo isso, gente, aos bananaços, né, do piloto de chapa de hambúrguer. Complicado o negócio, os tempos são complicados. Agora, quem se recusa a pensar, as coisas ficam mais complicadas ainda, vira boiada. Queria trazer isso para a gente refletir e colocar na mesa para saber
as dificuldades da caminhada. Vamos lá, bom final de semana.